Olá, meu querido, aqui é a pesquisadora Maria Estrela. Bom dia. Tô aqui com meu cafezinho porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a desintoxicação do cérebro. O nosso corpo ele acumula toxinas e isso faz a gente se sentir mal. Essas toxinas, além de deixarem o nosso organismo mais lento, ainda podem causar fadiga crônica, fraqueza, né? E dificuldade cognitiva, dificuldade de pensar, o pensamento meio confuso, meio, né? Esses podem ser sinais de intoxicação do cérebro. Então assista esse vídeo até o final, porque lá eu deixei um presentinho especial para você que está assistindo a gente aqui no YouTube e para você saber direitinho por que você precisa desintoxicar o seu cérebro. E como o nosso corpo desintoxica? Essa palavra detox tomou meio que conta da nossa vida, mas pouca gente sabe o que é realmente esse processo de desintoxicação, né? O nosso corpo desintoxica quando ele reúne toda a sujeira, tudo que não é bom e que está dentro do nosso organismo e transforma nessa sujeira toda de maneira que ela seja despachada, né? Então ela vai transformar essas substâncias para que elas sejam despachadas como cocô, como xixi, enfim, qualquer parte, qualquer dejeto, né, do corpo humano. Esse processo de desintoxicação, no geral, o nosso corpo consegue fazer muito bem. Só que tem um problema muito grave aí nessa situação que eu já vou te explicar. Outro momento, né, em que o nosso corpo desintoxica é quando a gente dorme, né? Quando você dorme, o seu corpo faz esse processo naturalmente. E aí a falta de sono também é outro problema aí para essa desintoxicação. Mas o problema que eu falei que eu ia explicar, você vai entender já. Antes de eu explicar por que a gente está tendo tanta dificuldade em desintoxicar, eu preciso explicar para você quais são, né? A gente precisa identificar quais são essas toxinas. A parte da alimentação tóxica, a maioria de nós já conhece, são as famosas porcarias, né? Comidas muito industrializadas, com excesso de açúcar, com excesso de sal, ou também o excesso de gordura. Tudo isso se acumula no nosso organismo, né? A gente acha que comer um docinho aqui, né, não vai fazer nada, mas a maioria das pessoas tem esse entendimento justamente porque os efeitos acontecem depois de certo tempo. Essas toxinas vão se acumulando no seu corpo e aí chega um estado em que seu corpo não aguenta mais. É aí que as pessoas ficam doentes. E falando de substâncias tóxicas, né, do que a gente fala? Do cigarro, né, do álcool e da fumaça que a gente pode inalar nas grandes cidades. Isso também é tóxico. E tem mais, os estudos mostraram que a intoxicação deixa a gente estúpido. Como assim? Explique isso direito, pesquisadora. Pois é, essa contaminação pode ser tão grande a ponto de reduzir o nosso QI, a nossa capacidade cognitiva. Então vou ler aqui para você um pedacinho do estudo que eu peguei, que é da revista norte-americana The Atlantic, né? David Bellinger, né, professor de neurologia em Harvard, determinou que os americanos perderam coletivamente 41 milhões de pontos de QI, como resultado da exposição a pesticidas, como chumbo, mercúrio e organofosfato. Essas são substâncias que são permitidas nos Estados Unidos, mas que, segundo os estudos, intoxicaram os seres humanos a ponto deles perderem a capacidade cognitiva. Ainda segundo a revista The Atlantic, a gente entra em contato com várias outras toxinas no dia a dia. Essas substâncias podem estar nas latinhas, no flúor da pasta de dente, nos agrotóxicos que vêm nos alimentos, materiais usados em estofados, tintas, gasolinas e por aí vai. Por que eu tô falando isso? Eu não quero aterrorizar você. Tem um porquê, você vai saber já já. Ou seja, a desintoxicação é algo que a gente precisa para sobreviver. Você consegue entender isso? A gente precisa naturalmente se livrar dessas toxinas para que a gente consiga viver com qualidade. Aí é que entra aquela parte do perigo que eu falei que ia explicar no começo. Será que a gente está acumulando essas toxinas? Esse é o problema. Esse é o desafio que eu comentei lá no começo e é essa a nossa dificuldade. Porque, por exemplo, a alimentação ruim também intoxica o nosso corpo, né? Segundo o site do Dr. Drauzio Varella, algumas intolerâncias alimentares, como a doença celíaca, por exemplo, já não é bem uma intolerância alimentar, mas é uma doença causada pela alimentação, né? Doença celíaca, que é quando a pessoa tem intolerância completa ao glúten. Essa doença pode demorar 7 anos para aparecer.
7 anos é muito tempo. São 7 anos que o seu corpo está lutando contra algo que você come todos os dias. A maioria de nós, né, come aquele pãozinho na manhã. Eu já não mais, porque eu descobri que é uma coisa que não me faz bem. Mas a maioria de nós come esse pãozinho e tá tudo bem, na maioria das casas brasileiras. Só que se você é intolerante ao glúten, você é celíaco e você está comendo isso, você está intoxicando o seu corpo. Então, além das toxinas com as quais o nosso corpo já lida naturalmente e que poderia vencer com tranquilidade, ainda tem a questão da alimentação. Falando na intolerância à lactose, por exemplo, segundo a National Geographic, 60% da população mundial tem intolerância à lactose. Quando a gente fala de tribos africanas como os Bantu, por exemplo, essa intolerância é maior, é 90%, né, dos Bantus tem intolerância à lactose. Ou seja, outra coisa pela qual 60% da população mundial está sendo intoxicada e as pessoas não sabem. Isso tudo vai se acumulando. E o seu corpo vai criando essa dificuldade de se desintoxicar sozinho. O que deveria nos ajudar a desintoxicar, que é a alimentação, nos prejudica. Aí a gente entra em contato com várias substâncias intoxicantes ao longo da vida. E aí a gente tem um sono prejudicado. No meio dessa pandemia tá realmente difícil de ter um sono saudável. Tudo isso vai se acumulando e vai criando uma necessidade de você se desintoxicar, além, né, do processo natural que o corpo já faz. É por isso que você deveria estar se preocupando um pouquinho em desintoxicar o seu corpo. E é por isso que eu vou fazer um outro vídeo, vai ser uma segunda parte desse aqui, explicando como desintoxicar o seu cérebro, né? E o corpo também. Com a alimentação você consegue desintoxicar corpo e mente e você vai ver que os resultados são muito bons. Esse brain fog, né, que o pessoal chama nos Estados Unidos, esse pensamento confuso, prejudicado, isso melhora muito, entre outras coisas. Como eu prometi no começo desse vídeo, a surpresa que eu tinha pra você vai estar aqui embaixo no link. É um livro com 15 sucos detox maravilhosos indicados por uma nutricionista para que você consiga desintoxicar o seu corpo e fortalecer a sua imunidade, fortalecer outras funções do seu corpo, melhorar o colesterol, a pressão alta, tudo isso a partir da desintoxicação. O link vai estar aqui embaixo. E por fim, eu quero te falar sobre um produto maravilhoso que vai te ajudar com tudo isso que eu falei e muito mais. Eu estou falando do ND, um multivitamínico que tem ajudado diabéticos ao redor do Brasil inteiro, como a Fátima, por exemplo. Eu quero agradecer por esse presente de Deus, porque eu estava com a diabetes 390. Quando eu comecei a tomar, para mim foi um renovar de esperança. Então, se você quer uma ajuda a mais nessa luta, o ND é o seu aliado certo. Be Your Future, seu futuro todo bem.